E aí pessoal, tudo bem? Como passaram a semana? Hoje é a nossa última aula da lição 11, estamos chegando ao fim. Semana passada nós trabalhamos o texto sobre a construção na areia e na rocha. E eu fiquei pensando, o que será que eu consigo ainda abstrair desse texto, né? Mas Deus, Ele é maravilhoso, misericordioso e nos deu um pouco mais sobre o assunto. E eu gostaria de começar orando, que a gente ore, peça de Deus que Ele abençoe essa aula, abençoe nossa caminhada e que abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que tudo de bom vá para você e que você esteja diante do nosso Deus com amor, temor, confiança e segurança e firmado na rocha. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse novo dia, obrigado por tua bondade, pelo teu amor. Te pedimos a tua misericórdia, Deus, sobre essa aula não seja um pensamento de homens, Pai, mas que o Teu Espírito atue em nós e com essa atuação nós possamos estar aprendendo da Tua Palavra. Que o Teu Espírito mesmo nos ensine, Deus, que nos mostre, através de tudo que for falado, que o servo de Deus deve caminhar firme diante de Ti, que o servo de Deus passará sim por dificuldades, mas a confiança em Ti, a dependência em Ti, com certeza levará a ser bem sucedido porque está firmado na rocha. Que essa rocha seja a nossa vida, seja o nosso amanhecer, o nosso anoitecer, seja o tudo e o todo da nossa vida. Perdoa, Pai, nossas faltas e em nome de Jesus, amém. Beleza? Vamos ao nosso texto? Nossa lição, a sólida construção, parte 2. Vamos ler nosso texto básico. Está descrito em Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 27. Vamos fazer a leitura, você acompanha aí da sua Bíblia. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Na semana passada, nós falamos sobre a ilustração que Jesus trouxe. A ideia de Jesus não é trabalhar o assunto construção de casa, até porque o interesse dele não era construir casas físicas, mas casas espirituais. E ele trouxe uma ilustração muito significativa porque é uma ilustração que todas as pessoas conseguem entender essa palavra de construção. Querendo ou não, todos nós já fizemos uma pequena construção ou uma grande construção, e aí a gente entende todo esse processo de se construir. E a base do processo de se construir, de fato, é a fundação, é a base central, o que tem embaixo que ninguém vê, embaixo da terra. Isso que dá sustentação a uma casa. Jesus fala que é justamente a rocha, que significa Ele mesmo. Então, a vida cristã ela deve estar alicerçada com uma base firme em Jesus Cristo. E ele fala que algumas pessoas que acham que aparentemente tem uma construção, que a ideia é trabalhar sobre o farisaísmo, pessoas que mostram o externo, veem a capa, uma pessoa que aparentemente é parecido com os que nasceram de novo, que estão firmados na rocha, mas o fundamento deles, a fundação é fincada na areia. Então a areia a gente sabe que é muito frágil, não dá para fazer uma construção a não ser que faça uma fundação muito profunda e chegue até as rochas para poder essa casa ficar de pé. Mas mesmo assim Jesus diz que Ele é a rocha. Então aquele que está firmado na areia não nasceu de novo, não é um crente, não é uma pessoa que de fato teve um novo nascimento. E essa pessoa pode mostrar uma capa de espiritualidade, pode até dizer que curou em nome de Jesus, que pregou a palavra de Jesus, no final disse: eu nunca vos conheci. Essa é a ideia de Jesus. Semana passada nós passamos essa questão do homem prudente e o homem imprudente, que aparentemente os dois caminhavam parecidos, mas a base deles era totalmente diferente. Essa semana a gente veio com uma proposta diferente, trabalhar sobre a vida desses construtores. Então, a ideia aqui, não sei se dá para você ver da sua casa,
Eu estou fazendo aqui um solo e aqui são carros que têm aquelas brocas profundas. Então, uma construção muito sólida, uma base muito firme, ele tem que utilizar essa broca e ir a lugares assim bem distantes do subsolo, e ele vai nas profundezas até chegar num espaço bem firme, que é justamente a rocha, depois dessa broca, que tem uma broca perfurando, até se depois construir, colocar o concreto, a ferragem. Aí a partir de então, que ninguém vê, também está debaixo da terra, ninguém vê absolutamente nada dessa parte de fundação, mas é essa fundação que construi os arranha-céus, os prédios muito altos, e que ninguém vê. Você vê a beleza do arranha-céu, mas você não vê a estrutura que esse arranha-céu está aí. Você é um arranha-céu de Deus, você está estruturado na rocha. E a proposta de hoje é falar sobre dois assuntos específicos. O primeiro: as duas casas se submeterão a teste de resistência. Então, tanto a casa que foi firmada na rocha, quanto a casa que foi firmada na areia, vai passar por teste de resistência, que nós vamos já ver como vai ser isso. E a segunda proposta é: a vida do verdadeiro cristão apresenta características de uma sólida construção. Então nós vamos ver alguns irmãos que viveram na Bíblia a sua vida cristã e mostrou a solidez da confiança que eles tinham em Deus. Beleza? Então vamos ao primeiro aspecto. Primeiro aspecto, nós consideramos que as duas casas se submeterão a teste de resistência. E aí eu destaquei alguns personagens bíblicos. Nós temos aqui Ananias e Safira, nós temos Estevão, nós temos a perseguição à igreja, nós temos a morte de Tiago e nós temos Paulo e Silas na prisão. São muitos elementos, eu vou escolher apenas dois para que a gente não passe muito tempo nesse assunto. Então a ideia da letra A: todas as construções passam naturalmente por teste de resistência. Ananias e Safira, vamos ver um teste negativo, aquele que foi firmado na areia. Não era obrigatório e nunca foi obrigatório a questão de você ofertar a Deus. Ofertar é você estar oferecendo a Deus algo que Deus abençoou você, e você, de livre e espontânea vontade, você oferece uma oferta ao Senhor, você oferece a sua vida, você oferece finanças e alguma coisa assim. Tem um episódio antes de Ananias e Safira de um homem chamado Barnabé. O Barnabé, o texto diz que ele tinha um campo, e ele, vendendo esse campo, ele pegou todo o dinheiro do campo e depositou aos pés dos apóstolos. E a partir de então ele se tornou um missionário. Ele não tinha mais nada físico, casa, terreno e tal, nada que pudesse prendê-lo para ele caminhar nessa parte de missões. E com certeza a igreja viu, com certeza muitas pessoas viram, com certeza foi um exemplo positivo para muita gente. Entretanto, algumas pessoas que não estão firmadas na rocha, que vivem de aparência, dizem: eu quero experimentar da mesma satisfação, do mesmo encantamento que as pessoas tiveram de Barnabé, que foi algo sincero do coração, também comigo. Então o casal, Ananias e Safira, pegou uma propriedade e também fez a mesma coisa, vendeu. Entretanto, eles disseram que deram o valor total da venda desse imóvel ou desse terreno. Só que eles combinaram entre eles: nós vamos dizer para as pessoas que nós demos tudo, entretanto nós vamos reter parte desse valor. E aí eles foram e fizeram aquela oferta. Com certeza também pessoas viram, pessoas vibraram, pessoas ficaram muito felizes e contentes com aquilo que estava acontecendo. E aí o Espírito Santo revelou a Pedro que eles não tinham feito aquilo retendo parte. A ideia não é você dar quanto você quiser, a ideia é você estar mentindo. E essa mentira custou um preço muito caro, porque eles não estavam firmados na rocha e sim na areia. Ao ponto de Pedro arguir o Ananias, e ele disse: você vendeu a propriedade, você deu todo o valor. Eu disse: dei todo o valor. E aí o Espírito Santo mostrou que ele não deu, e ele disse: você está mentindo, o Espírito Santo está me revelando, e por conta disso você vai morrer. E ele morreu. Em seguida veio a esposa dele, algumas horas depois, e ele fez a mesma pergunta para Safira: vocês venderam a propriedade? Sim. Deram 100%? Sim.
Ele disse: olha, esses homens que estão aqui perto de nós foram os mesmos que sepultaram teu marido, e eles vão te sepultar também. E na mesma hora ela morreu. Aquilo era um batismo, aquilo era para mostrar a seriedade dos que servem a Deus, dos que honram a Deus. De maneira nenhuma Deus ia permitir que houvesse uma farsa bem no início da igreja. Então Deus, ele foi muito firme naquele propósito de que, se você for fazer, faça com coração grato, faça com verdade, não venha mascarar a sua falsidade cristã, seja real e verdadeiro, porque se você for falso, você não está firmado na rocha, você está firmado na areia, e vai ruir essa sua construção de vida. Mas se você estiver firmado na rocha, nós temos um outro exemplo positivo. Eu vou tirar aqui Paulo e Silas. Havia nas caminhadas de Paulo e Silas, nos momentos que eles estavam ensinando as pessoas, eles estavam passando por um lugar e lá tinha uma adivinhadora que dava lucro aos seus senhores. E Paulo e Silas ia passando e aquela adivinhadora, ela dizia: olha, esses são os servos de Deus vivo, e todo dia fazia isso. Isso incomodou Paulo. Paulo disse: demônio, sai dessa pessoa. E com a saída desse demônio, os donos daquela moça, que possivelmente era uma escrava, eles perderam o lucro, eles perderam a forma de ganhar dinheiro, porque ela adivinhava. E aí eles foram em cima de Paulo e Silas e denunciaram ele para as autoridades. E a partir dessa denúncia, eles foram presos e colocaram na masmorra, num lugar bem complicado. Deram bastante chicotada, 40 chicotadas. Isso faz parte do ao vivo. Deram 40 chicotadas. E essas 40 chicotadas que eles levaram depois, eles ficaram presos, ficaram amarrados ali nos troncos, nas pernas deles. E ao invés deles estarem reclamando, deles estarem choramingando, eles disseram: Senhor, eu estava te servindo e aconteceu isso, por que isso, Senhor? Eles simplesmente começaram a cantar e louvar ao Senhor. E com o cântico deles, com o louvor deles, porque estavam firmados na rocha, porque o que eles estavam fazendo era algo gratificante para eles, porque eles tinham prazer naquilo. Chegou ao ponto de aquela prisão sofrer um abalo, um terremoto. As algemas, as cadeias foram abertas, eles estavam ali, e o carcereiro ia se matar, e Paulo disse: homem, calma, não faça isso, porque ninguém saiu, todo mundo está vivo e ninguém fugiu. E aí ele foi cuidar de Paulo e Silas, e lá Paulo falou da palavra e ele se converteu, ele foi salvo por Jesus Cristo. Por quê? Porque os que estão firmados na rocha têm prazer no que fazem e caminham destilando frutos do Espírito, caminham mostrando que eles estão em santificação, que eles são servos do Deus vivo. É assim que acontece todas as construções que passam pelo teste de resistência. Uma não passou, Ananias e Safiras, porque a construção estava na areia. Mas a de Paulo e Silas sim, passou, e passou com louvor e com mérito. Amém? Temos aí a parte B, que diz: do piso para baixo só uma dispõe de resistência. E é justamente aquilo que Jesus estava falando. Aparentemente tudo vai bem, aparentemente os olhos dos homens não conseguem ver o que está dentro, no interior. Jesus fala sobre a base. Na nossa vida hoje é o interior. Quem tem o Espírito Santo de Deus? Você tem o Espírito Santo de Deus? Você nasceu de novo? No seu interior fluem rios de água viva? Sim ou não? Então, nós temos o exemplo de várias igrejas do Apocalipse. João estava na ilha de Patmos, Jesus apareceu para ele. Disse: João, escreve as 7 igrejas da Ásia. E aí João escreveu para cada um. Interessante que no final de cada um ele disse: olha, aos que me temerem, aos vencedores, aos que resistirem até o fim, irão para o céu, e eu darei um novo nome, e você vai estar comigo no paraíso. Eu gostaria de ler um texto lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, fala de uma igreja bem conhecida, a igreja de Filadélfia. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 3, versículos de 10 a 13, diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro,
para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também diz aqui no finalzinho sobre a igreja de Filadélfia, fala assim, capítulo 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Senhor Jesus, ele falando ao apóstolo João sobre a resistência, sobre os que vencerem. Vocês, todos os que vencerem, todos os que estão firmados na rocha, todas essas igrejas aqui passaram por dificuldade, exceto a de Filadélfia. E todas acabavam tendo alguma dificuldade. Disse: olha, venha para mim, se arrependa se você fez alguma coisa, estou a ponto de vomitar-te porque o procedimento de vocês não está bom. Se você está cego, compre o colírio de mim. Se você precisa de vértices, venha, pegue de mim vértices brancas. Então o Senhor Jesus estava dando para as igrejas um direcionamento, um entendimento de que do piso para baixo só uma se dispõe de resistência. Então os crentes, eles são resistentes. Enverga, chora, o texto diz, o choro vem pela noite, mas pela manhã é um novo dia, e é um dia maravilhoso que Deus nos dá. Por isso que Deus disse que as misericórdias deles se renovam todas as manhãs, todos os dias Deus renova. Você pode chorar um dia, 2, 3, um mês, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas se você estiver firmado na rocha, independente dessa vida ou na outra vida, Deus faz promessas para você, e a promessa para você é que você é um vencedor e você vai comer do fruto da vida eterna lá com Deus no paraíso. Você vai ter um novo nome, você vai estar num novo céu e numa nova terra. É isso aí. Terceira, letra C. O verdadeiro cristão tem sua vida construída sobre os princípios ensinados por Jesus. É o viver cristão, que está lá em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. Eu gostaria que você abrisse em Atos capítulo 2. Vamos fazer essa leitura, como viviam os convertidos. Atos capítulo 2. Capítulo 2, versículos de 42 a 47. Atos capítulo 12, versículos de 42 a 47. Tem como título Como Viviam os Convertidos. A palavra diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha como os crentes viviam. Não existe crente desigrejado. Pare com essa conversa fiada. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, inclusive os descrentes. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Os crentes, eles têm que viver juntos em comunidade. Não dá para ser um crente ermitão ou crente uma ilha, não dá, é impossível. Nós temos que viver uns com os outros, passando pelas dificuldades, vencendo essas dificuldades. A Bíblia diz que nós somos santos, porque somos santificados por Jesus Cristo. Mas nossa vida é uma vida de muitas dificuldades, muitas lutas. Como nós habitamos ainda nesse corpo e nessa carne, acontece da gente ter desavenças, acontece da gente ter dificuldades. Mas essas dificuldades, elas têm que ser vencidas no meio da irmandade.
Não dá para ter uma dor, alguém te ferir, acontecer alguma coisa e crente não presta, igreja não presta, eu vou viver minha vida cristã sozinha. Isso não é viver com base na rocha, porque quem vive na base na rocha comunga de oração em conjunto, faz seus pedidos de oração, faz seus pedidos de intercessão, você ora uns pelos outros, você pede perdão, você se junta, caminha. Se alguém está caindo, você põe no ombro, coloca no ombro e vai levando. A caminhada cristã é difícil, mas a igreja vive em luta, é uma igreja militante. Logo, logo nós vamos ser uma igreja triunfante. Por isso que a Bíblia vai ensinando que nós passamos por dificuldade, nós passamos por deserto, mas quem está firmado na rocha consegue caminhar com as costas altaneiramente. Amém? E aí nós temos também aqui: o verdadeiro cristão pratica o que ouviu de Jesus. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Depois que eles estavam em comunidades, Deus fez com que eles nascessem de novo. Eles passaram pelas provas da vida. E aí de repente Pedro e João estavam pregando o evangelho e as autoridades, um ciúme dos dois, prenderam. E eles estavam no cárcere, e no outro dia eles tinham que ser apresentados ao tribunal lá da liderança cristã. Era o Sinédrio. E aí, quando foram buscar os dois indivíduos onde eles estavam, o anjo do Senhor tinha aparecido, tinha tirado eles da prisão, e eles estavam pregando o evangelho. Quando eles viram: o que é isso? O que esses homens estão fazendo? Eles disseram: vocês têm que parar de pregar nesse nome, vocês não podem mais pregar o evangelho, porque é proibido. E eles: importa obedecer a Deus do que os homens. E depois, no final do texto, diz que eles pegaram uma chibatada, eles saíram rindo, felizes, porque foram dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. É assim que o que está firmado na rocha vive. As dificuldades vêm, mas nós temos que saber que nós temos um Senhor, um Salvador, e aquele que diz: importa obedecer a Deus. Deus acima de tudo, nada mais importa, mas Deus importa. É aquele escravo por amor, aquele escravo de orelha furada, tudo por amor em Jesus Cristo. E aí esses homens fizeram isso, e depois de pegar essas chibatadas, eles saíram sorrindo, alegres, felizes, porque foram dignos de ser chamados cristãos, de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. E aí no segundo momento, nós ainda temos aqui a segunda parte da lição. Diz: a vida do verdadeiro cristão apresenta características de uma construção sólida. Isso mostra, o verdadeiro cristão mostra que ele tem uma construção sólida. E aí nós temos aqui dois exemplos aqui. Primeiro, Zaqueu publicano, e segundo, os bereanos. Como que isso acontece? Primeiro, a vida do verdadeiro cristão apresenta características de uma sólida construção porque é resultado de atitude sábia. Suas ações são firmadas em atitudes de vida transformada. Nós temos o exemplo do Zaqueu. Nós sabemos que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos, eram pessoas que estavam ali, que a nação de Israel odiava, porque eles trabalhavam para Roma. Sendo judeus, eram como se fossem traidores da pátria, trabalhavam para Roma, cobravam impostos e cobravam impostos acima do valor estipulado. E eles eram ricos. E o texto bíblico diz lá em Lucas capítulo 19 que Zaqueu era um homem rico, era um homem próspero. E de repente ele soube que Jesus ia passar lá na cidade onde ele estava. E aí ele disse: eu preciso ver Jesus. Mas nós conhecemos a história, né, desde criança, que Zaqueu era pequeno, né? Zaqueu era baixinho, não conseguia estar na multidão ali ao mesmo top dos outros. E aí ele teve um pensamento brilhante: poxa, eu vou subir na árvore e vou ver Jesus pelo menos passar. E quando Jesus ia passando por aquele lugar, de repente o Jesus olhou para Zaqueu que estava na árvore e disse: Zaqueu, desce, que hoje eu vou almoçar contigo na tua casa. E Zaqueu ficou muito feliz. E aí, no meio do almoço, Zaqueu disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, e eu ainda vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus olhou para ele e disse: hoje houve salvação nessa casa. Salvação por quê? Porque houve arrependimento. Se Zaqueu ele foi um cobrador de imposto corrupto,
era alguém que tirava dinheiro das pessoas, enriquecendo ilicitamente. De repente, quando ele teve um encontro com Jesus, ele se arrependeu daquilo. Disse: eu não posso mais viver da forma que eu vivia antes. Então, o nascido de novo, ele não pode mais viver da forma que ele vivia antes. Lá em Efésios diz: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Pegue o que você ganhou, pegue as suas finanças, as coisas que você trabalhou com as próprias mãos e ajude as pessoas. Jesus sempre está ensinando: cuide do órfão, da viúva e do estrangeiro e do necessitado. Então, de repente, Zaqueu houve uma transformação de vida, e isso é importante para nós. O que Deus nos deu não é para nós, nós somos mordomos, nós administramos o que Deus nos deu. E o que Zaqueu fez foi uma amostra disso. Eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, para as pessoas que estão em dificuldades, que é justamente esses 4 que a Bíblia sempre volta: a viúva, o órfão, o necessitado e o estrangeiro. Essas 4 pessoas são fundamentais na Bíblia, que de Gênesis e Apocalipse Deus vem falando. E Zaqueu mostrou conversão falando disso. E outra: eu me arrependo de ter roubado alguém, mas se eu tiver roubado, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso estava lá no Antigo Testamento, que dizia: se alguém roubar boi de alguém, tem que restituir 4 vezes mais. Então houve salvação, houve mostra de uma sólida construção. Zaqueu se mostrava um novo homem. E nós que estamos firmados na rocha, que dizemos: eu estou firmado na rocha, eu sou de Jesus, eu nasci de novo, eu tenho uma nova vida, uma nova perspectiva, a minha mente mudou, eu sou uma nova pessoa. Você teve mudança de vida? Você tem frutos de arrependimento, assim como Zaqueu, assim como a mulher pecadora? Você tem frutos de arrependimento na sua vida, mostrando no seu dia a dia? Pense sobre isso. Em segundo lugar, sobre o mesmo assunto de um verdadeiro cristão, mostra uma construção sólida. Nós temos aqui os bereanos. Não se contenta com a superfície, solos iguais, porém o prudente cavou até encontrar a rocha. Nós conhecemos a história dos bereanos. Quando Paulo começou a sair e pregar o evangelho a várias cidades, ele chegou em Bereia. E aí ele começou a falar, porque nesse momento não existia o Novo Testamento, só existia o Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo, ele interpretava o Antigo Testamento e trazia para o Novo, uma interpretação com significado da nova vida, significado de Jesus como Salvador, mostrando que ele era o grande Salvador. E aí os bereanos, eles ficaram curiosos e viram: poxa, tem alguma coisa que é novo para nós. E eles, de repente, eles pegaram o texto bíblico, pegaram os pergaminhos, como mostra aqui, né, uma imagem, não sei se vocês veem, mas a imagem é assim, um simbolismo dos bereanos, aquelas pessoas que pegaram a palavra e começaram a ver se de fato era assim. Você é assim? Qualquer pregador de televisão, aquele pregador que traz um monte de história, um monte de promessa para você, que a fé das pessoas está firmada naquilo que ganham, naquilo das promessas dessa vida. Você é um bereano. O bereano é aquele cara que pega a Bíblia e diz: vamos ver se de fato esse cara que ele está falando aqui é verdade. E eu gostaria que você sempre fizesse isso. Pegue as Escrituras, porque ela é nosso manual de fé e prática e conduta. Então as Escrituras vão mostrar para nós que de fato a nossa construção é sólida. Não é vento de doutrina. Vento de doutrina tem em todo lugar. Um monte de gente falando um monte de coisa. Hoje no Brasil tem milhares de igrejas falando sobre um monte de coisa. Mas eles estão falando da palavra de Deus. Você é como os bereanos. Você pega a palavra e analisa o que aquela pessoa está falando. Você está analisando o que eu estou falando, se de fato tem na Bíblia, se de fato eu estou falando alguma bobagem, se de fato é verdade aquilo que eu estou falando. Você tem que analisar. Nós temos que ser nesses moldes dos bereanos. Os bereanos mostraram que o cristão sempre deve se conduzir diante da palavra de Deus, sempre deve ter como base firme a palavra de Deus. E nós temos ainda mais 2 assuntos para encerrar nossa aula, já estamos terminando. Nós temos aqui sobre buscar o que é sólido. Beleza externa não é firmeza. Na vida cristã, buscar o sólido garante segurança tanto para nós como para a nossa família. Lembra lá de Josué?
Josué foi um grande líder, um grande conquistador, um grande crente, um grande servo do Senhor, que o Senhor disse para ele: se você buscar minha palavra todos os dias, você será bem sucedido. Ele mostrou o segredo do sucesso. Qual é o segredo do sucesso? Buscar a Deus todos os dias e ensinar essa palavra a todas as pessoas. Esse é o segredo do sucesso e Deus ensinou para ele. E ele, diante desse segredo do sucesso, ele aplicou na vida dele e ele foi um grande conquistador. Conquistou quase toda a terra prometida, Canaã. No final da vida, de repente, ele viu que muitos daqueles que estavam com ele desde o princípio, os filhos deles, começaram a seguir outros deuses, começaram a seguir Baal, Astarotes, Maloque ou Moleque, o deus Moleque, e todos os outros que estavam por aí. E aí ele chegou e fez uma reunião com todo mundo, como ele era o líder da nação. De gente, é o seguinte, vamos pôr um ponto final nessa questão aqui. Ou você serve a Deus ou você serve aos ídolos. Não dá para servir a Deus e aos ídolos. Não dá para você um dia estar na igreja, outro dia estar no mundo, outro dia estar no mundo, outro dia estar na igreja, estar nessa patifaria. Vamos consertar esse negócio? Porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, nós serviremos ao Senhor. E os homens disseram: nós nos arrependemos e vamos tirar todos os deuses estranhos da nossa casa e vamos caminhar com o Senhor. E o que fica é, o segredo do sucesso, buscar a Deus todos os dias e ensinar essa palavra a todas as pessoas. Esse é o segredo do sucesso e Deus ensinou para ele. E ele, diante desse segredo do sucesso, ele aplicou na vida dele e ele foi um grande conquistador. Conquistou quase toda a terra prometida, Canaã. E no final da vida, de repente, ele viu que muitos daqueles que estavam com ele desde o princípio, os filhos deles, começaram a seguir outros deuses, começaram a seguir Baal, Astarotes, Maloque ou Moleque, o deus Moleque, e todos os outros que estavam por aí. E aí ele chegou e fez uma reunião com todo mundo, como ele era o líder da nação. De gente, é o seguinte, vamos pôr um ponto final nessa questão aqui. Ou você serve a Deus ou você serve aos ídolos. Não dá para servir a Deus e aos ídolos. Não dá para você um dia estar na igreja, outro dia estar no mundo, outro dia estar no mundo, outro dia estar na igreja, estar nessa patifaria. Vamos consertar esse negócio? Porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, nós serviremos ao Senhor. E os homens disseram: nós nos arrependemos e vamos tirar todos os deuses estranhos da nossa casa e vamos caminhar com o Senhor. E o que fica é, como é que está você e a sua casa? Estão servindo ao Senhor? Estão temendo ao Senhor? Você que tem filho e criança, está sob sua responsabilidade. Você tem feito o culto em casa, o culto doméstico, a responsabilidade é sua enquanto criança. Quando adulto, você não tem mais responsabilidade, mas enquanto criança, nós devemos ensinar os nossos filhos a andar nos caminhos do Senhor, para que conheçam o Senhor, o Deus da promessa, o Deus do impossível, o Deus da tua salvação. E é nossa responsabilidade trazer isso para nós. Independente se você tem um grande conhecimento bíblico ou não, é sua responsabilidade, porque você foi firmado na rocha. Lá em Jeremias diz que o Espírito Santo escreverá a palavra de Deus no nosso coração. Então não existe desculpa, eu não sei falar, você pode agir, e um crente ele age com firmeza e com confiança na lei do Senhor. Beleza? E por fim nós temos uma história mais do que belíssima para fechar a nossa aula. É a história de José. Resiste a todas as provas e permanece de pé. Uma sólida construção resiste às intempéries da vida e continua de pé. Nós temos vários episódios na vida de José. Ele foi vendido como escravo. A Bíblia diz que o pai dele, Jacó, gostava mais dele do que os irmãos, e os irmãos tinham inveja dele, ficaram muito chateados com isso. E de repente ele foi saber notícias onde os irmãos estavam. Os irmãos: lá vem o preferido do papai, vamos logo matar ele e acabar com esse negócio. O sonhador, ele teve 2 sonhos dizendo que os irmãos e o próprio pai iam se dobrar diante dele. Então eles: vamos acabar com essa história. E pegaram e colocaram numa cisterna e iriam matá-lo. Entretanto, um dos irmãos, o Rubem, que era o mais velho, disse: não é nosso irmão, não faça isso não. E aí os ismaelitas iam passando e eles venderam José para os ismaelitas. Os ismaelitas venderam para Potifar, ou venderam para o Egito, e ele foi, e Potifar lá no Egito acabou comprando o José e ele se tornou escravo. Mas Deus estava com ele, ele era um homem próspero. Diz o texto bíblico que o Potifar, tudo que ele colocava na mão de José, José administrava a casa dele com sabedoria, com cuidado, com prudência. Entretanto, ele passou por uma provação, por uma tentação. E acontece conosco,
não ao estilo de José, ou pode ser o estilo de José, mas na vida a gente passa por muitas tentações, por muitas provações. E José, aquele que estava firmado na rocha, ele passou por essa tentação e por essa provação, que era a mulher de Potifar. E aí ela começou a dar em cima dele, diz: deita-te comigo, tu vai ter que ficar comigo, ao ponto de uma das vezes que ele foi lá na casa dele, do Potifar, para resolver algumas coisas, só estava a mulher. Talvez estrategicamente ela tenha mandado todo mundo embora para ficar só ela e o José. E aí ela pegou o José à força e queria ter relações com ele, tirou a roupa dele e ele, resistindo firmemente, saiu correndo dali desnudo. E o texto diz que ela, sagaz, ficou com a roupa dele até a vinda do marido dela para casa. Quando chegou, ela contou a história: olha, esse escravo judeu que você trouxe para nossa casa veio me humilhar, queria me estuprar. E aí ele foi colocado. De repente o Potifar ficou muito chateado, levou e prendeu, botou José na masmorra, na prisão real. Isso foi um período muito triste da vida de José. Mas às vezes na nossa vida é necessário a gente passar por algumas dificuldades, até mesmo quando somos injustiçados, porque Deus está trabalhando na nossa vida. Os desertos da vida servem para a gente aprender. Aprenda com a dor, aprenda com as dificuldades, que você vai ser resistente. A sua casa vai ser firme, vai ser casa forte, casa firme. E ele passou por essa dor, mas quando ele chegou lá, mesmo no deserto, Deus abençoa, Deus cuida da nossa vida. E ele foi o líder da carceragem. Ele não ficou lá: eu sou injustiçado, eu fui vendido pelos meus irmãos, agora aquela mulher me detonou e eu estou aqui. Não, ele se colocou à disposição do responsável pela prisão e disse: olha, eu estou aqui. Aí o cara: não, é o seguinte, tu vai administrar todo mundo, eu vi que tu é um cara sangue bom, que tu é um cara que cuida de tudo, que sabe administrar, tu vai ficar aqui. Aí de repente entra o padeiro do rei e o copeiro do rei. A gente conhece a história. O padeiro morreu depois de 3 dias, o outro foi restituído depois de 3 dias. E o Zé disse: lembra de mim, eu fui injustiçado, fala lá para a liderança lá para me liberar, para me voltar para minha casa. Só que os homens esqueceram. Não foi eles que esqueceram, foi Deus que queria que ele ficasse um pouco mais de tempo, exatamente 13 anos no meio desse cativeiro, no meio dessa dor, desse deserto, dessa tempestade que dói, que não foi fácil. Imagine o sentimento de José, imagine o coração dele, imagina tudo que passava nesse período. Poxa, eu sou servo do Senhor, eu estou firmado na rocha, mas estou passando todo esse período de dor. Mas era necessário, porque Deus estava trabalhando na vida dele. Se você estiver passando por dificuldade hoje, passando por dor, por sofrimento, tenha calma, Deus está trabalhando na sua vida. Deus quer o melhor de você. Deus, quando você passar por isso, você vai ser próspero, você vai edificar pessoas, você vai caminhar com pessoas, você vai, como Jó, né? Tirava as pessoas do mal e cuidava, tinha um carinho especial, porque você sente a dor que o outro já sentiu, que você sentiu a dor e sabe exatamente o que a pessoa está sentindo. Isso é importante, porque quando a gente está sempre na bonança, a gente acha que todo mundo está na bonança e você não entende o que é dor, o que é sofrimento, o que é passar a noite chorando, passar doenças, passar aflições, passar por muitas dificuldades na família, passar por dificuldades na vida, no trabalho. Em todos os lugares que a pessoa passa, ela passa por dificuldade. Então, se você está vivendo isso, dê glória a Deus, peça de Deus misericórdia, peça de Deus firmeza, intrepidez, mas mesmo assim, caminhe diante de Deus com fidelidade, porque Ele vai te honrar. Ele vai te honrar porque Deus é um Deus de honra. E Ele honrou aqui esse rapaz, Ele honrou José. Está lá em Gênesis capítulo 41. Gênesis 41 exatamente, os versículos 37 a 44, que falam que de repente o rei do Egito, o faraó, ele teve um sonho. E nesse sonho ninguém sabia interpretar. E de repente ele, conversando sobre o assunto, o copeiro do rei que estava lá disse: ei, eu conheço um servo de Deus, um hebreu, que interpretou exatamente o que aconteceu com o padeiro e comigo. E aí, chama esse moleque, chama esse cara. E ele foi lá, 33 anos, na masmorra, barbado, cabeludo, jogado às traças. E de repente, na presença do faraó, ninguém podia chegar desse jeito. Barbearam José, cortaram o cabelo dele, botaram uma roupa nova
e ele estava ali diante de Faraó, e Faraó disse: Ei, é verdade que o teu Deus, é verdade que você interpreta sonhos? Ele diz: eu não, mas o meu Deus a quem eu sirvo interpreta. Pode contar qual é o sonho. E ele contou o sonho e foi exatamente o entendimento de Faraó, disse: de fato é esse. E ele ainda aconselhou, disse: olha, coloca uma pessoa ajuizada para ele administrar tudo isso, que ele consiga durante esses 7 anos de fartura fazer vários celeiros, trazer toda essa plantação, tudo que foi posto de bênção na área, na pecuária, na agrícola, em tudo que possa acontecer, guarda para depois, durante os 7 anos, cuidar do povo. E de repente, por Deus, o faraó olha para os conselheiros e diz assim: haverá homem mais ajuizado do que esse? E os homens: não. Você, José, que estava na masmorra, estava lá na solitária, estava lá sofrendo, estava vivendo os seus demônios pessoais, a sua vida dolorosa, eu vou te honrar, eu vou te colocar como governador do Egito. Você é mais poderoso do que qualquer pessoa que já existiu nesse território. Somente eu, faraó, sou mais poderoso do que você. Você vai mandar em tudo. Se você disser para as pessoas levantarem o pé, elas vão ter que levantar, porque você vai cuidar de tudo isso, você vai ser o administrador de tudo isso. E de repente Deus honrou esse homem. Aqueles que estão firmados na rocha mostram procedimentos de confiança em Deus, de que são de Deus, que estão firmados nessa rocha, independente do que acontecer. Eu contei um final de uma história positiva, mas existem histórias negativas. Lá nos Heróis da Fé, lá em Hebreus, fala que homens foram cerrados ao meio, homens sofreram, passaram por dificuldades, mas eles são exemplo de heróis da fé. Então, pense sobre isso. Pense sobre conversão, sobre estar firmado na rocha. O que Jesus traz parece uma coisa muito simples, mas depois que você vai aprofundando o que Jesus está falando, isso é muito sério. Isso tem a ver com vida e morte, tem a ver com salvação e destruição, tem a ver com céu e inferno. E Jesus está falando sobre isso. Você nasceu de novo, você é um novo homem. Você conhece de fato Jesus? Ou você vive uma ilusão, uma história, você vive enganado? Faça um autoexame da sua caminhada, da sua trajetória e veja se você está firmado na rocha. Beleza? Fechamos a nossa aula, lição 11. Módulo 2 fechou. Estamos na última lição. E eu preciso que você faça a sua atividade. Vai ser uma prova. Vou mandar uma prova. Agora é uma prova, é um provão, um exercício da qual eu vou fazer o resumo de todas as lições que nós demos aqui, da lição 1 até a lição 11ª, até a lição 11. E lá tem um resumão. Você vai receber o seu certificado de conclusão de curso do módulo 2, se você responder. Hoje, exatamente sexta-feira, que dia é hoje? Dia 9, 8? Hoje é dia 10, hoje sexta-feira é dia 10, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. 5 pessoas, somente 5 pessoas responderam ao exercício. Eu vou mostrar quais foram as 5 para honrá-las. Não sei se dá para você ver, mas se você não vê, eu falo aqui. Fátima dos Anjos Aranha, Dinada Silva Andrade, Lídia Bronte de Souza Andrade, Eduardo Coelho Sarmento e Rentes Nascimento Braga. 5 pessoas do total de 200 inscritos no YouTube da IPC. É vergonhoso isso acontecer. Me desculpe eu falar essas palavras, porque nós estamos dentro de uma seriedade de um trabalho aqui. Não é fácil a gente trabalhar, a gente estuda a semana toda. São vários textos que eu citei aqui de cor, nem precisei utilizar a Bíblia. Então tudo isso é fruto de estudo de um trabalho. Você está na sua casa, sentadinho, às vezes nem com a Bíblia aberta, e você não pode usar 5 minutos do seu tempo para responder o exercício. Eu sinceramente, eu estou decepcionado com a atitude do que está acontecendo. Eu não gostaria de falar isso, mas nós chegamos no final do módulo
e eu chego com tristeza, porque vocês que deveriam dar o suporte, realmente saber se vale a pena esse trabalho aqui, de passar esse tempo, de dar essa aula, de estar estudando a Bíblia, vocês são o resultado desse trabalho, e o resultado desse trabalho parece que é bem fraco, né? Bem pífio, mas a gente serve a Deus e vai seguindo o caminho. Me desculpe pela exortação, mas é necessário. Semana que vem nós vamos começar o módulo 3. O módulo 3 fala a identidade do discípulo. Esse assunto aqui ele vai falar sobre o livro de Atos. Eu gostaria que você lesse o livro de Atos. Nós estudamos aqui o Sermão do Monte, especificamente, mas nós trabalhamos vários assuntos do Pentateuco, dos 3 livros dos Evangelhos. E Pentateuco não, os Evangelhos sinóticos. Então, os 3 livros dos Evangelhos nós trabalhamos, apesar de seguir uma linha do Sermão do Monte. E agora nós vamos trabalhar no livro de Atos. O primeiro exercício é sobre o recomeço. É muito interessante esse assunto. Eu gostaria que você estudasse. Me perdoe pelas palavras, mas é uma palavra de amor, de carinho, de respeito, de consideração, para que você saia dessa inércia e comece a trabalhar, porque o servo de Deus marcha, porque nós fazemos parte do exército de Deus, amém? Vamos orar, fechar a aula. Pai, muito obrigado por tua bondade, obrigado pelo teu amor. Te peço, Senhor, que o Senhor fale profundamente aos corações das pessoas que estão vendo esse vídeo. Perdoa nossos pecados em nome de Jesus, amém. Valeu, galera, até mais, até a próxima.